foi pra guerra ontem. Eu não posso resistir quando eu gosto, mas você chega a dizer que só não é verdade. A estrada até parece não ter mais caminho. Samuel, chegando à casa de Jessé, reuniu ali um banquete com Jessé e os seus 7 filhos. Então, Samuel olhou para o primeiro homem, ficou ali a coçar a barba, observou bem o primeiro jovem, pensou logo, deve ser este. Este aqui é musculoso, forte, alto, bonito, este é que vai ser o futuro de Israel. Então, Deus tocou no coração de Samuel e disse: Samuel, não olhes para a aparência e nem para a altura. Porquê? Porque Deus não vê como vê o homem. Meus irmãos, muitas vezes a gente chega assim no supermercado, vemos assim um produto, compramos aquele produto, mas quando a gente vamos usar aquele produto não presta. Porquê? Porque a aparência dele é que foi boa, mas a utilidade dele não presta. E a mesma coisa, meus amados irmãos, foi Samuel agir naquele momento. Samuel viu o primeiro jovem, ele era bonito, formoso, grande. Pois Samuel ficou convencido que era aquele. Mas não, meus amados irmãos, nem tudo que parece ser. Samuel, pois, foi vendo os jovens de um a um. E Deus sempre dizia: não, 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 não e não. Então Samuel diz a Jessé: então, já acabaram os filhos? E Jessé disse: não, ainda há ali um, está a apacentar as ovelhas, é um pequenote, ruivo. Samuel abriu a janela a ver o jovem Davi ali junto com uma ovelhinha, ali todo sujo, todo preguiçoso, todo cheio de suor, todo suado, todo cansado, ali à sombra de uma árvore. A humildade, meus amados irmãos, é que importa. Então, Samuel, ao ver aquele rapaz humilde, bom de coração, aquele rapaz puro, aquele rapaz limpo, aquele rapaz não com mente poluída, mas com mente limpa, com mente boa, Samuel, vendo aquele rapaz, pensou: é este sim vai ser o futuro rei de Israel. Então, meus amados irmãos, Samuel pegou o óleo e ungiu Davi. Na época, meus amados irmãos, os israelitas e os filisteus estavam em grande guerra. E no passado, a guerra não era com pistolas, bombas atômicas, granadas, nem bazucas, nem nada disso. Era mão a mão, corpo a corpo, uma guerra de sangue quente. Era pessoa contra pessoa, punho a punho, cara a cara. Com as únicas armas principais que havia lá era lança, espada e arco. Eram as únicas armas que havia naquele momento. Porquê, meus amados? E por isso, meus amados irmãos, o tempo da antiguidade, ser grande, ser forte, ser musculoso, era muito importante para as pessoas. Naquela época, ser grande, forte e musculoso ajudava para quê? Para combater com o adversário, para combater com o inimigo. Mas hoje, meus amados irmãos, uma pessoa grande, musculosa e forte, se for atacar alguém, a pessoa pega logo a pistola, dispara e a pessoa fica logo com um treco e cai no meio do chão. Mas no passado, meus amados irmãos, era muito importante ser forte, ser bom, ser ágil, ser rápido, ter grandes habilidades. Então, meus amados irmãos, Jessé enviou os 7 filhos dele, e Davi enviou os seus 7 filhos para combater na guerra, para ir para a guerra lutar contra os filisteus. E então, chegando lá, os filhos de Jessé colocaram-se nos postos, prepararam as armas, a armadura, e depois foram marchar. E depois, quando viram um adversário, um filisteu, conta a Bíblia que tinha mais ou menos 3 metros de altura, e de acordo com muitos cálculos científicos, ele era forte, musculoso, ele era uma daquelas pessoas próprias mesmo para a guerra. E então, o povo israelita, a ver aquele gigante ficando de boca aberta, com medo,
uma prova, mas sempre para lutar contra o inimigo. E depois, de repente, nós vemos uma prova ainda maior, uma prova mais resistente, uma prova pior. E depois nós ficamos com medo dessa prova. Dá para dar muitos temas à palavra de hoje. Fugindo da peleja, lutando contra a peleja, o homem sobre a cabeça, que foi o tema que eu dei, o gigante do espírito e o gigante da aparência. Dá para pôr muitos títulos, meus amados irmãos, mas eu preferi este título, porque este título foi o que eu achei mais adequado a esta pregação. Então, meus amados irmãos, os israelitas, a ver ali o filisteu, o gigante Golias, ficaram todos com medo, boca aberta, ficaram com medo da adversidade, do inimigo, do gigante Golias. Mas, meus amados irmãos, quando nós temos a unção sobre a nossa cabeça, os gigantes que nos atravessam à nossa frente já não são gigantes, meus amados irmãos, são apenas anões. E em vez de ser eles os gigantes, é ao contrário, somos nós os gigantes. E só damos um passo, esmagamos a cabeça desses gigantes. E o gigante, o que é que significa nesta história, meus amados irmãos? Significa o inimigo, as provações, as ciladas do diabo. Significa tudo isso, meus amados irmãos. E então, os filisteus, boca aberta, fugiram da peleja. Correram para escapar do gigante Golias. E o gigante Golias, ali todo convencido, quando viu que ele pensava que era melhor do que os israelitas, ele insultou o povo israelita. E ninguém, meus amados irmãos, ninguém pode insultar o povo de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde vai sofrer uma grande consequência com Deus. Então, meus amados irmãos, chega lá Davi, que foi dar o alimento aos irmãos dele. Depois chega-se perto do campo de batalha, pensa logo, aí neste momento deve haver uma grande batalha. Aproxima-se do campo de batalha, olha para o campo de batalha, só se ouve os pássaros. Davi verifica tudo e depois vai encontrar ali o homem, mas nem sequer é um homem de batalha, dá apenas dizer isso, aquilo. Davi chega para o pé daquele homem e pergunta: então, o que é que se passou? O que é que não está a ver quem é? Porquê? E o homem: é o gigante Golias, aquele gigante do povo filisteu, aquele gigante que está afrontando o povo israelita. Davi olha para o lado, para o campo filisteu, vê o gigante Golias e pergunta logo: é aquele? E o homem: sim, é aquele. Mas Davi, como tinha a unção de Deus sobre a sua cabeça, como tinha o óleo de Deus sobre a sua cabeça, Davi teve a coragem de tentar enfrentar aquele gigante. Mas naquele tempo, meus amados irmãos, era preciso a permissão do rei para poder combater contra o inimigo. Davi chegava ali ao pé do rei Saul: rei, quero combater contra aquele filisteu, gigante Golias. E o rei Saul olha para aquele jovem, aquele pequenote. Não, este aqui não é coitadinho. Este aqui não vai ter a mínima oportunidade para vencer um gigante com mais de 3 metros de altura que nem eu consigo vencer. Então, meus amados irmãos, Davi, vendo que Saul não tinha fé suficiente para vencer o filisteu, o gigante Golias, Davi chega para Saul e diz: Saul, estava a pé das minhas ovelhas, a guardar as minhas ovelhas, até que chegou um urso para devorar as minhas ovelhas. Eu peguei na barba dele e bentei com ele, estrangulei com ele, dei cabo dele e ele fugiu de mim a correr a 7 patas, o que é. E depois o rei Saul, espantado com aquilo, não confio muito. Davi: é? Pois eu combati contra um urso que tentou atacar as minhas ovelhas. Eu peguei naquele urso, lancei um monte de pedras e o urso fugiu de mim. Estou com a máxima velocidade. E Saul não acreditava muito naquilo. Pegou a armadura dele, vestiu em Davi. E como a armadura do tempo era de espada paga, corpo a corpo, a armadura tinha de ser muito protegida. E por isso a armadura naqueles tempos era muito pesada. E então, Davi não aguentava muito aquele peso